Agora nós vamos falar sobre o Dia Mundial da Propriedade Intelectual, que é lembrado amanhã, 26 de abril. E para falar um pouco mais sobre isso, a Ana Bilbao, doutoranda em Propriedade Intelectual, está aqui com a gente. Bom dia, Ana, obrigado pela visita, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada pela oportunidade. Bom, essa data ela é celebrada desde 2020 para ressaltar a importância dos ativos intangíveis que são protegidos pela propriedade intelectual. Mas o que é propriedade intelectual? Por que é importante que a gente entenda como proteger e o que criamos, né? Por isso que a gente está conversando hoje, vai conversar aqui com a Ana. Ana, o que é propriedade intelectual? Nome bonito, né? Ah, bonito, sem dúvida nenhuma. Né? Dá para cobrar até mais caro, né? Só pelo nome bonito. Mas, basicamente, propriedade intelectual é um tipo de direito, né? A gente está no Brasil, a gente trabalha muito com direitos, sobre aquilo que não dá para tocar. É aquilo que a gente não pode tocar, mas vale alguma coisa, vale dinheiro, né? Então é o conhecimento, são as criações intelectuais, são os direitos de autor. As pessoas conhecem muito mais como marcas e patentes, né? Mas parece que simplifica muito isso quando a gente fala de marcas e patentes, vai muito além, né? É o que eu crio, é o que eu invento, é o que tem de valor hoje no meu negócio ou como pessoa, que eu posso de alguma forma valorizar, posso vender, posso licenciar, posso... né, passar para o mercado e ter um retorno sobre isso. Uma ideia, né, de um negócio, por exemplo, se encaixa nisso? A ideia pela ideia, não. Né? As ideias, elas estão muito no campo do talvez, do veja bem. Do será. Né? Do será. Ideias podem dar certo, super certo, como super errado. O que eu faço com essa ideia? Né? Eu vou para o mercado, eu volto sempre um pouquinho para falar da diferença de invenção e inovação. Né? Qual que é a diferença de um para o outro? Né? A inovação é aquilo que vai para o mercado. É uma invenção que de fato deu certo. Né? E ir para o mercado não quer dizer foi vendida, né? Quer dizer que gerou algum retorno para alguma coisa. Né? Melhorou um processo, melhorou uma experiência, claro, trouxe um produto melhor. E é sobre isso, é sobre pegar essa ideia e beleza, o que eu vou fazer com ela? Ela me gera uma marca? Né? Ela me gera uma marca. Ela tem uma solução técnica que porventura pode se tornar uma patente, show, pode se tornar uma patente. Não é suficiente, a gente precisa guardar, vamos trabalhar com segredo industrial. Então a gente trabalha com ferramentas de segredo industrial. Então, são estratégias que a gente utiliza para pegar esse conhecimento, pegar o lado bom dessa ideia, né, o que faz com que ela seja tão singular, né, que veio de uma pessoa, outras pessoas teriam ideias iguais, o que é muito óbvio não é protegível. Não dá para a gente achar que vai reinventar a roda só porque não tem uma patente disso. Mas, putz, realmente, eu utilizei do meu conhecimento, da minha experiência, de tudo que eu tenho para chegar nessa conclusão. Eu consigo, de alguma forma, proteger. O meu trabalho hoje é identificar isso, é identificar se dá para proteger ou não, e aí para frente essa ideia. O que isso vai se tornar? Um novo modelo de negócio? Isso vai se tornar uma patente? Uma solução? Eu vou fazer o que com isso? Eu vou vender? Eu vou internamente na minha empresa executar? Né? E aí, claro que vai da expertise da pessoa, né? De quem criou isso. Recentemente, por exemplo, aqui um município que acabou criando, né, uma marca ali da Oktoberfest e registrando isso para o desenvolvimento de produtos, né, que levem essa marca Oktoberfest Blumenau, que é um exemplo disso, né? Exatamente, exatamente. E claro, tem muitas nuances sobre isso, né? A gente que estuda, que trabalha um pouco sobre isso, fica um pouco chato até com algumas nomenclaturas, mas se for resumir é isso, assim, Oktoberfest Blumenau, né, a gente tem que lembrar torna-se uma marca, né? Esse conjunto visual, né, o Brasil ele trabalha com conjuntos visualmente perceptíveis, tem que ser algo que eu vejo, né, então esse conjunto Oktoberfest Blumenau, e sim, porque não é só uma festa, né, gera muito produto, gera muita mídia, gera muita coisa, e se a gente não tem nada... E uma exploração muito grande também, né, de algo que é seu, exato. E que as pessoas utilizam para fazer recursos de outra forma. Exatamente. E aí o que define que é seu? Né? O Oktoberfest Blumenau sempre foi. E quem que define? Um registro de marca devidamente bem feito, nas formas de apresentação devidas, nas classes devidas. Tem que ter um cuidado a ser tomado, porque depois é muito mais caro comprovar. Dá para comprovar? Dá. Não é porque eu não tenho o registro da minha marca que eu perdi ela para sempre. Sempre
tem ferramentas para a gente trabalhar. Mas é óbvio que a prevenção ela é sempre muito mais fácil, muito mais barata, né? Muito melhor. E como é que é a receptividade, né, quando você vai conversar com empresários e tenta mostrar para eles a importância disso? Tem empresários e empresários, né? A maior parte, infelizmente, vai muito, é custo, é preço, veja bem, né? É um pouco difícil lidar dessa forma, até pela forma como a gente trabalha hoje na nossa empresa, né? Mas existem empresários e há uma luz no fim do túnel, né? Há uma solução que valorizam de fato isso, né? Que valorizam o seu caminho, que valorizam tudo que criaram, né? E o que isso representa para a empresa. E quando alguém vem me questionar assim, não, por que eu faço isso? Nunca fiz e sempre deu certo. Eu só pergunto, falando de marca, por exemplo, que é o mais básico, né? Beleza, se você trocar de marca hoje, qual é o teu custo? Né? Tá pensando que hoje um registro ele é muito caro, talvez? E se tiver que mudar? Não é só a mudança da contratação de uma empresa para fazer uma logo nova, mas eu tenho fachada, eu tenho comunicação. E outra, né? Como é que eu explico para o meu consumidor que eu mudei de marca? Por que eu mudei de marca, né? A gente está no Brasil onde as pessoas primeiro vão olhar e vão dizer assim, faliu, né? Deu errado, fez besteira, né? E aí tu acaba perdendo consumidores. Então, quando a gente começa a ver as vertentes disso, a gente começa a valorizar. Patente, que é uma coisa que as pessoas acham que é um bicho cabeludo, não é, né? Óbvio que tem que tomar muito mais cuidado, né? Tem uma questão técnica muito específica a ser considerada, mas patente é isso, assim, são soluções que podem ser muito pequenas, mas que às vezes mudam todo um mercado, que as pessoas, que as empresas acabam não investindo porque acham que é muito complexo, porque acham que é muito caro, e dali a 3, 4 anos, né, de colocar isso no mercado, começa a render, começa a ter o seu valor, e aí eles correm atrás para fazer alguma coisa e já não é mais possível fazer, né? As pessoas perdem o próprio timing para fazer patente e elas matam a sua própria proteção. Não pensar nisso antes faz com que daqui a pouco alguém comece a te copiar e você realmente não possa fazer nada. E aí vem o brasileiro e fala, mas então a lei não serve para nada. Não, ela serve, só que os prazos têm que ser respeitados, né? Pode copiar e fazer mais sucesso ainda, né? O que é pior. Dói mais ainda. Isso, existem estudos que comprovam que os segundos na linha de inovação normalmente são os que têm mais sucesso. Mais sucesso no mercado. Exatamente. Então, se eu não tenho nenhum controle sobre isso, eu estou facilitando para a minha concorrência estar na minha frente. Quando eu começo a bolar o meu negócio, né, o meu empreendimento, né, eu já tenho que começar desde ali, do início, já pensando nisso, para fazer isso simultaneamente, ao lançar um negócio, já ter ele regularizado nesse sentido também? Cenário ideal, né? Cenário ideal. Inclusive, a legislação, quando a gente fala de marcas, né? Falando de marcas, a legislação ela te permite colocar a marca no mercado até 5 anos depois da concessão. Então, ela te dá 5 anos para... Beleza, fiz todo o processo, está demorando ali 1 ano e meio, 2, né? Deu tudo certo, a marca é minha, eu tenho certeza que é minha, agora eu posso começar a investir, posso começar a fazer. Então, é o correto, a legislação está aí pensando nisso, e essa é a realidade de outros países também, onde os empresários primeiro cuidam disso. Da mesma forma que abrem CNPJ, pedem alvará, pede o registro de marca também. No Brasil, como não é obrigatório, hoje eu consigo iniciar um negócio sem ter registro de marca, né? O empresário fala, não, já tem muito custo aqui, eu já tenho que pagar muita coisa, isso aí eu penso depois. Mas seria o cenário ideal, porque é algo que a gente não quer se preocupar depois. Então, estou com a empresa no mercado há 5, 6, 7 anos. E aí vem uma notificação, ou aí vem um concorrente, e aí eu tenho que comprovar, e aí eu tenho que pegar a anterioridade. E aí, como eu falei, a gente tem ferramentas para isso? Tem, mas é muito mais complexo. Isso falando só de marcas, mas beleza, o que eu estou colocando no mercado? Eu pretendo franquear, por exemplo, então estou criando um modelo de negócio onde eu estou criando todo um jeitinho. Como é que eu consigo proteger isso, né? Como é que eu consigo manualizar isso? Então, tem ferramentas com outros ativos de propriedade intelectual que a gente consegue fazer para que no médio e no longo prazo tenha-se mais sustentabilidade nesse negócio. Então, exato, começou a pensar no negócio, né? A gente começa a poder identificar isso e é um caminho que vai ser caminhado junto, né? Então, não é que faço tudo agora e nunca mais. A gente vai acompanhando muitas empresas e nos seus crescimentos e nos seus processos de inovação, né? E aí indo
indústrias, por exemplo, que eu atendo muito, como é que é o teu processo de inovação? Onde é que a gente consegue ajudar? Bancos de bases tecnológicas, por exemplo, tem muita informação, muita solução que está liberada, está em domínio público. Eu não preciso nem pagar royalty para ninguém, mas a gente fica aqui testando, fazendo P&D, contratando engenheiro, contratando soluções de fora do Brasil muitas vezes. E às vezes eu consigo copiar, eu tenho a informação toda num banco de base tecnológica, prontinha, eu só não sei buscar. Então, tem muita coisa que, se a gente pensar ali no começo, vai me gerar muito retorno e muito mais rápido do que eu tentar fazer dentro de casa. E diminui custos também lá na frente, né? Com certeza, né? É que muito se pensa no custo atual para se aplicar nisso, né? Mas é a questão da prevenção. Exato. Aqui a gente já falou várias vezes que o brasileiro não tem a cultura da prevenção, vide tudo que a gente vive. Mas a gente tem esse dever de estar aqui e educar para tentar implantar, né? Exatamente. É para isso que a gente está aqui. Tem algum exemplo, por exemplo, né, de uma marca que ficou jogada aí ao ar e que outros pegaram e tiveram mais sucesso do que aquele que lançou? Ai, gente, não me coloca no mato, assim. Mas acontece. Acontece muito. Mas o que mais acontece hoje, né, aí a minha experiência em relação a isso, são marcas similares tentarem utilizar da mesma, da fama da marca anterior, né? E aí seguir nessa mesma onda com o jeitinho, com o formato, às vezes é outra palavra, mas com uma logo muito similar. Isso tudo a gente tem que prestar muita atenção e estar sempre ligado no mercado, né? Existem muitos casos aqui na região, e eu atendo vários, então realmente não posso falar do caso concreto, mas de ex-funcionários que saem da empresa e criam um nome muito parecido e vão se apresentar na carteira de clientes, por exemplo, ativa, e aí gera essa confusão, e aí daqui a pouco a empresa anterior está recebendo notificação, está recebendo um monte de coisa, porque o ex-colaborador acabou fazendo isso. Então, são cuidados que a gente tem que ter, não é só ter o registro de marca, por exemplo. É uma proteção. É a manutenção. Eu comparo muito, né, qualquer ativo intangível, né, mas vamos lá, falando de novo de marca, é como a gente ter a escritura de um terreno, né? Então, eu tenho lá o meu terreno na praia lá, que eu ganhei, a minha herança lá. Primeiro, se eu não tenho documento, não é meu. Não adianta minha avó dizer que é minha se eu não fui lá e fiz todos os trâmites. Se eu quiser vender, eu vou ter que regularizar isso antes, porque eu vou vender o quê? Né? Não dá para pegar o terreno e botar numa caixinha e dar para alguém. Então, a primeira coisa é isso. A segunda coisa, eu que tenho que murar, eu que tenho que cortar a grama, eu que tenho que fazer a manutenção desse terreno, mesmo que eu não use, mesmo que ele não esteja lá. Então, a marca é a mesma coisa. Beleza, eu tenho certificado, ele é meu, eu registrei, e aí, o que eu faço com isso? Eu estou fazendo a manutenção, eu estou vendo se concorrentes estão usando, porque o INPI, que é o instituto que faz o registro, ele não vai lá bater na porta do cara e dizer assim, você não tem essa marca, não pode usar. Sou eu titular da marca. Que vou fazer a denúncia. Que vou lá denunciar, que vou agir. E isso é um direito que o brasileiro tem, né? Então, ele ainda diz, vou ainda gastar com isso. Não, mas esse é um direito seu e tem que seguir com os trâmites legais para isso, para proteger o que é seu. Só para a gente reforçar, o que é possível de ser patenteado? Patentes são soluções técnicas, né? Então, assim, resolvi um problema. Diferente de como o mercado hoje está resolvendo, eu consigo patentear. Então, a gente tem vários tipos de patente, mas basicamente é isso. Hoje, um documento de patente, né, quando a gente fala da redação de um depósito de patente, ela é assim, existe esse problema, hoje o mercado ele resolve dessa forma, o meu é diferente por conta disso, portanto, a minha patente é caracterizada por. E aí começa X, Y e Z, e essa é a minha exclusividade. Né? A gente tem que tirar da cabeça, muita gente acha que eu tenho a patente do celular. Não existe a patente do celular. Um celular tem várias patentes ali dentro, tem vários desenhos industriais ali dentro, tem várias marcas ali dentro. Peças, né? Exatamente. Todas patenteadas. Exatamente. Então, assim, essa peça, ela resolve um problema, porque antes era muito duro apertar o botãozinho. Então, a tecnologia em borboletinha que aperta para que a sensação seja melhor e faz com que blá, blá, blá. Isso cabe uma patente, né? E hoje até inovação implementada por programa de computador, então não existe patente de software. Software tem uma legislação muito específica, a lei do software. Né? Mas existe a inovação implementada por programa de computador. Então, às vezes, a lógica por trás dessa inovação que gerou um software
porventura um aplicativo, também pode ser patenteável porque resolveu algum problema técnico de um processo, de mercado, de alguma coisa assim. É um leque muito grande, né? Bastante coisa. Muita coisa, né? E muitos empresários não têm esse conhecimento. Não, assim, pouca gente tem esse conhecimento, infelizmente, no Brasil. Eu sou formada em Direito, eu fui aprender propriedade intelectual no mestrado, né? Fui realmente entender quando eu comecei a trabalhar com isso. As pessoas misturam muito, acham que é muito o trabalho do contador, o trabalho do advogado, mas é um segmento assim, muito específico, uma legislação muito específica, e é apaixonante, eu gosto muito do que eu faço, né? Tanto que faço doutorado na área por conta disso, eu realmente gosto muito. Mas é muito específico e metade do meu trabalho, a gente estava conversando antes, é essa conscientização. Hoje o próprio INPI, a própria Organização Mundial da Propriedade Intelectual, trabalham muito com conscientização, né? Hoje no Brasil a gente tem, por exemplo, o programa PI nas escolas, que é uma ação do INPI para capacitar professores, para começar a falar desde as séries iniciais sobre isso, falar para o amiguinho, o desenho que eu fiz é o meu direito de autor, o amiguinho não pode pegar. E começar esses passinhos que outros países fazem desde a primeira infância. A China faz muito isso. A gente fala muito da China que copia. A China é uma potência de propriedade intelectual gigante, né? Hoje é o maior depositante de patentes, por exemplo, do mundo. Porque eles começam a falar ali desde o início, né? Então, eles começam a valorizar que, putz, eu criei, é meu, vou fazer aqui primeiro. Né? E lá não tem legislação de concorrência desleal, é o primeiro a registrar. Tem que registrar, não adianta dizer, mas eu já usava, eu já fazia. E o Brasil está começando a ter esses passos, começando a tentar capacitar. A gente também tem um instituto de capacitação de propriedade intelectual, que é o Instituto Print, para poder levar isso tanto para escolas, quanto para associações empresariais, né, para começar a falar disso, para que os empresários, aí no momento em que se cheguem, né, nesses momentos de, putz, o que eu faço agora, eles saibam que existe uma parte do direito que cuida especificamente disso, que é a propriedade intelectual. O empresário olha muito para o caixa, né? Principalmente aqui no Brasil, né? Com essas dificuldades econômicas. Então, olhando por esse lado, é possível aumentar o lucro através da propriedade intelectual? Claro, a gente consegue monetizar o conhecimento. De que forma? Primeiro, protegendo, porque para eu conseguir monetizar tem que ser meu, né? Protegendo, não necessariamente registrando, né? Como eu falei, a gente tem, por exemplo, o registro de desenhos industriais e a gente consegue licenciar, a gente consegue vender. Existem empresas ou existem pessoas que só inventam, que só resolvem problemas, mas não tem uma indústria. Né? A indústria farmacêutica faz muito isso, né? Existem laboratórios que criam soluções e vendem para que indústrias de fato coloquem no mercado esse produto. Então é começar a pensar o que do meu conhecimento, o que da minha solução na minha empresa eu faço de diferente, que porventura eu posso replicar. Né? A gente tem que tirar da cabeça essa ideia de que eu vou patentear ou que eu vou registrar para proibir os outros de fazer. Deixa os outros fazerem, mas me paguem um pouquinho para isso, né? Exato. Então, vamos fazer com que o mercado se desenvolva, mas que quem realmente queimou o fosfato para chegar nessa solução seja remunerado. E todo o sistema de patentes, por exemplo, ele existe exatamente por isso, para que a gente troque conhecimento por privilégio. Pode ser questionado, a gente pode entrar numa outra seara aqui de discussão, mas basicamente é isso, me dê o seu conhecimento para que eu possa utilizar e melhorar e desenvolver, e eu te dou uma exclusividade por um X tempo para que a gente faça isso. Então é um sistema de trocas exatamente para valorizar quem inventa. E às vezes são coisas que as pessoas não pensam, mas assim, eu compro uma máquina, mas para eu poder fazer o produto que eu faço, eu precisei adaptar essa máquina. Às vezes essa adaptação, essa mudança pode ser uma patente de modelo de utilidade, por exemplo, que eu posso inclusive vender para o fabricante original. Eu patenteio, ele está vinculado à máquina original, mas essa melhoria fui eu que criei. Então vamos negociar ali. Eu te entrego. E começa a ter um lucro em cima disso, né? Exatamente. Dessa modificação que fez. E exatamente. Isso há milhares de exemplos, né? Muitos. De negócios que acabaram evoluindo nesse sentido, né? Exatamente. E as melhores soluções normalmente são as mais simples, as mais básicas. Passam despercebidas. Exato. As pessoas, a ideia de conscientização do que é uma patente, por exemplo, vem disso. Começar a identificar, porque as pessoas veem, acham, nossa, que legal, e vida que segue porque não consegue nem identificar e estão deixando dinheiro na mesa. É verdade. Ana, como é que o pessoal faz para entrar em contato com você? Opa!
Eu represento hoje a Estágio Serumar, Propriedade Intelectual, então vocês podem entrar no @serumar_pi ou estágio. Eu também, né, faço bastante interações no meu Instagram, @anabilbao. E aí hoje a vida da rede social, né? É verdade, né? Então se tiver alguma dúvida, procura lá na rede social que você troca uma ideia direitinho, né? E o que representa, Ana, esse Dia Mundial da Propriedade Intelectual? Desde 2020, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, ela resolveu, né, ter esse dia para que a gente possa criar ações de impacto para que as pessoas comecem a falar mais disso. Todo ano tem um tema, até trouxe a minha colinha. O tema desse ano é Propriedade Intelectual e Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, construir um novo futuro comum com inovação e criatividade. Então, a ideia de juntar a inovação com a criatividade, economia sustentável, economia criativa, e como a propriedade intelectual ela trabalha com isso. E, portanto, no mundo inteiro vão ter ações amanhã, né, simultâneas. Então, é legal sempre olhar o que é feito. Né? O INPI, no Rio de Janeiro, está fazendo muita ação dentro das suas plataformas digitais também. Outros escritórios, outras empresas também estão fazendo. Na sua cidade, com certeza, tem alguma coisa. Né? Se colocar... procurar isso amanhã, Dia Mundial da Propriedade Intelectual, vão ter muitas ações de capacitação para falar disso, para as pessoas começarem a discutir, começarem a se conscientizar. É verdade. E nós estamos evoluindo muito nessa questão de inovação com desenvolvimento sustentável? Muito, muito. O INP, a OMP, a Organização Mundial da Propriedade Industrial, ela é um braço da ONU, na verdade, né? Então, todas as ações elas são muito linkadas, porque as ODS elas são, né, promovidas pela ONU. E a ideia é essa. A sustentabilidade, na verdade, ela é a palavra-chave dos últimos anos, né? Então, mesmo dentro dos ativos de propriedade intelectual, a gente tem preferência por ativos que têm algum benefício. Então, por exemplo, a gente tem filas prioritárias de análise de patente para patentes verdes. Então, patentes que tragam alguma melhoria em algum processo, que economize água, que economize energia, que traga algum benefício. Então, todas as ações, mesmo que a gente pense só em burocracia, se tem essa conexão com as ODS. Está tudo muito linkado. Hoje, quanto tempo demora para se tirar uma patente? Eita, difícil. É? Depende do caminho que a gente leva, né? A gente tem ali um backlog muito grande de patentes no Brasil. Então, a gente está falando de patente no Brasil, né? As patentes, elas são territoriais. Cada país tem um tempo. No Brasil, infelizmente, a gente tem ali uma média de 8, 10, chega-se a 12 anos em alguns casos, mas essas filas prioritárias, elas facilitam muito. Nós, no nosso escritório, conseguimos uma patente. Agiliza muito rápido. A gente conseguiu, após o pedido de exame, se eu não me engano, foram 8 meses após o pedido de exame, nós conseguimos a concessão de uma patente. Então, tudo depende do conteúdo e tudo depende da estratégia do cliente também. Quais são as chances de patenteabilidade? Para que eu quero essa patente? Né? Às vezes, dependendo da estratégia do cliente, a gente até prefere que ela demore um pouquinho mais. Mas, se a gente tem alguma discussão, eventual notificação extrajudicial, eventual um terceiro que está me copiando, a gente consegue também colocar numa fila prioritária. Agora me mata uma curiosidade, Ana. Por que tem casos que é melhor esperar um pouquinho mais? Ai, meu Deus. Porque às vezes a gente cria uma solução, né? Eu falo cliente porque eu sou advogada, eu não crio nada, né? Só protejo. Mas que as chances de registro são pequenas. Então é preferível ter uma patente pendente do que uma patente indeferida, né? É melhor eu ter o talvez do que eu ter o não. A partir do momento que eu dou entrada, eu já estou com aquilo assegurado? Eu tenho uma expectativa de direito. Né? Uma expectativa de direito não é um direito adquirido. Então, essa expectativa de direito, ela me dá um respaldo de que a partir daquele dia, eu tenho essa preferência. Caso ela seja concedida, eu tenho essa preferência. Então, tem muitas pessoas, e claro, a gente indica notificar ou questionar quando a gente tem chances de registrabilidade grandes, né? De concessão grandes. Mas a partir desse momento eu já posso sim questionar alguém que está me copiando, alguém que eventualmente está infringindo essa minha expectativa de direito. E aí da outra parte, aí tudo depende do lado que a gente está, da outra parte é de avaliar. Eu recebi uma notificação, eu vou avaliar as chances de concessão dessa patente. Putz, são grandes? Beleza, então eu vou parar de usar. Se eu vejo que elas são pequenas, eu vou dizer, não, vamos esperar, né, o INPI decidir, porque lá na frente a gente vai ter o resultado disso e a gente vai ter, a partir do momento da notificação, o reembolso, né, do que eventualmente eu tenha perdido por essa infração.
Então é tudo uma questão de estratégia, uma questão de conversa. Dentro do direito é muito talvez, né? O IC, então... É verdade. Depende bastante. Ana Bilbao, obrigado pela tua participação aqui. Imagina, muito obrigada pelo convite. Ana Bilbao, doutorando em propaganda intelectual, falou com a gente. Amanhã é o Dia Mundial da Propriedade Intelectual e ela veio aqui explicar um pouco melhor sobre esse assunto aqui para nós.